Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Casa do Caminho para mais um aprendizado, né? Essa noite nós estamos aqui com a Mi, que vai falar sobre um tema serviço de salvação, né? Então nós estamos sempre procurando, pedindo sempre ajuda a Deus, né? Então nós estamos sempre precisando mesmo ser salvos, né? Mas é lógico, cada um vai interpretar de acordo com a colocação do Emmanuel, né? O Emmanuel, né? É o do livro Vinha de Luz. O capítulo é o 129. Muito bem. Então, antes de nós iniciarmos com a nossa prece, tem aqui alguns recados, né? As pessoas que estão chegando a primeira vez, a nossa casa tem atividade a semana toda, né? Com exceção das sextas-feiras. Segunda, terça e quinta, nós temos um plantão a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15, porque a reunião de palestra e passes se realiza às 14 horas, né? Aos domingos, o plantão é às 9h30 e as palestras e os passes a palestra começa às 10 horas. O nosso serviço de assistência social estão baseados na distribuição das cestas básicas, para 60 famílias, são 60 cestas básicas, e é distribuída todo segundo sábado, cada mês. Quem quiser vir assistir, participar, ajudar, às vezes algum irmãozinho nosso, que são pessoas carentes, pessoas também até um pouco debilitadas, às vezes pessoas de idade, e às vezes elas não têm nem condição de carregar a cesta. Nós temos que dar uma mãozinha, colocar lá fora, espera um ou outro, não para dar uma mãozinha. Então é uma maneira da gente também ver a necessidade do próximo, né? Então isso nos dá uma certa fortaleza de ânimo, porque nós vemos que às vezes aquilo que nós distribuímos é distribuído diretamente para a pessoa necessitada, né? Então nós vemos que a caridade é feita na hora certa, no momento certo, se bem que essas pessoas são cadastradas. E nesse próximo sábado nós vamos recadastrar mais um grupo de famílias. Então, temporariamente, eles recebem durante um tempo, um certo período, depois entra um outro grupo, porque o número é limitado de doações. Então, são 60 cestas, então nós fazemos esse trabalho. Se bem que, de vez em quando, também tem um pouquinho de roupa, calçado, alguns brinquedos para as crianças, nós entregamos. Mas nós vamos nos ater mais na distribuição das cestas básicas mesmo. Por problema de espaço, porque as roupas, às vezes, o pessoal às vezes não quer, porque a roupa às vezes fica muito tempo estocada e fica assim, não fica com um aspecto muito bom. Até nessa distribuição nós temos tido dificuldade, né? Então nós vamos distribuir mesmo o alimento, que é o que ele precisa para o sustento do corpo, né? Enquanto a vida vai dando o seu próprio aprendizado. Que eles também recebem aqui uma orientação evangélica, recebem o passe antes de receber a cesta, então nós vamos fazendo também essa parte, a caridade e a orientação espiritual. Nós também, a cada 15 dias, sábado sim, sábado não, nós distribuímos um lanche, uns sanduíches, sucos, para o pessoal de rua, né? Esses moradores de rua aqui próximo da nossa casa, na Avenida Cruzeiro do Sul e no metrô. Então tem pessoas carentes mesmo de tudo. Então um pouquinho de alimento é uma energia que eles recebem, então eles ficam muito alegres, muito felizes quando o pessoal chega lá com o lanche, né? Nós temos também aqui a nossa livraria, que nós temos à disposição daquelas pessoas que querem estudar um pouquinho, os livros da codificação, os livros básicos. Temos os romances também, para quem gosta. E os livros, temos também, além da codificação, os romances, temos até a parte científica, né, baseado no Espiritismo. As datas espíritas. Hoje nós temos aqui, dia 1º de maio de 1880, tem como lembrança aqui o nascimento de Eurípides Barçanufo, em Sacramento, em Minas Gerais. Um grande espírita, um grande cristão. Em 5 de maio nasce em Feira de Santana, na Bahia, o grande orador espírita, né, mundialmente conhecido, que é o Divaldo Pereira Franco. Estamos também transmitindo a nossa palestra através da internet. Os amigos que não podem estar conosco, eles recebem então a imagem aqui da casa, ouvem a palestra, veem o nosso
palestrante, e também se ilustra um pouquinho com os conhecimentos que a doutrina espírita nos passa, né? Para quem não sabe, o nosso site aqui é www.casadocaminho.com.br, para quem quer assistir. Às vezes não tem condição, então pode assistir em tempo integral e pode assistir até as palestras anteriores já gravadas acessando o site. Muito bem. Então nós vamos nos aquietando, né? Agradecendo a Deus nosso Pai mais uma vez, agradecendo os espíritos amigos dessa casa, que nos recebem com muito carinho, conhecedores da problemática de cada um de nós, e os espíritos também desencarnados que chegam até a nossa casa após a triagem da segurança dos nossos vigilantes aqui na casa, porque a nossa casa ela recebe um número muito grande de irmãozinhos nossos, que também vem pelo aprendizado, vem receber seu tratamento espiritual. Então a nossa casa é bastante policiada e tem aqui uma segurança muito grande, segurança magnética, em toda a volta. Então esses amigos espirituais estão aqui a pronto, dando toda assistência para essa parte também da segurança, né? Para que todos nós sejamos envolvidos carinhosamente e recebamos então o auxílio que nós precisamos, o fortalecimento espiritual. E enquanto estamos aqui ouvindo a palestra, eles estão nos assistindo, conhecedores das nossas dificuldades, né? Através da emissão dos nossos pensamentos, da nossa aura, do nosso batimento cardíaco. Então esses irmãos estão aqui, os médicos também da espiritualidade, para nos assistir. Então nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus em primeiro lugar, que é o Criador de tudo, é o nosso Pai, e que nos dá a oportunidade de crescer através do conhecimento da nossa renovação constante, através do conhecimento do Evangelho do Cristo. Então nós agradecemos a Jesus para que permaneça conosco, agradecemos a esses amigos espirituais que estão cuidando de todos nós, da nossa casa, para que nós tenhamos uma reunião tranquila, pacífica e de grande aproveitamento para todos. E assim, então, nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião desta noite. Como eu disse, nós estamos aqui com o Amir hoje, e vai falar sobre esse tema do livro Vinha de Luz, que é uma obra de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Salvação no Serviço da Salvação. Muito bem, Amir. Muito bom. Muito boa noite a todos. Uma satisfação imensa aqui ser convidado novamente para falar um pouquinho aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as palavras do Evangelho, né? Que são comentadas aí pelo Espírito Emmanuel. No livro, obrigado, Jurandir. No livro Vinha de Luz. Não. Vinha de Luz? Isso. Vinha de Luz número 129. Que se chama Serviço de Salvação. Nesse trechinho, o Emmanuel comenta um pedaço de Atos dos Apóstolos que diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele faz alguns comentários aqui muito interessantes, né? Que os espíritos serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Diz também que nós devemos aprender a arte de receber. Nós vamos falar sobre isso tudo separadamente, né? Que nós não devemos somente aprender a pedir, devemos estudar também a arte de receber. E que às vezes há alguma diferença entre o que nós pedimos e o que nós recebemos. Às vezes nós pedimos a Deus coisas que nós consideramos boas e recebemos, por mais que façamos preces, por mais que peçamos bênçãos, às vezes nós recebemos alguma coisa que nós não esperávamos e que nós acabamos não gostando muito. E ele comenta aqui que muitas vezes nós entendemos a salvação por uma vantagem imediata, e por isso a gente acaba tendo uma desilusão útil, porque as necessidades de cada um são diferentes das necessidades dos outros. É interessante essa palavra desilusão, né? Porque às vezes a gente reclama que teve uma desilusão, mas se a gente teve uma desilusão é porque a gente estava iludido. Então se a gente não tivesse a desilusão, a gente ia continuar iludido. Isso é ruim, né?
Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema aqui. Ele fala que quem invocar verdadeiramente o nome do Senhor será salvo. Salvo de quem? De quem será que nós queremos ser salvos? Né? Às vezes nós pensamos, nossa, posso cair nas garras do mal, preciso ser salvo do inferno, né? Preciso ser salvo de uma perseguição do mal, de alguma coisa assim. Será que é assim que funciona? Será que nós precisamos ser salvos das garras do inferno? As religiões dogmáticas dizem que sim. Mas o Espiritismo, com as suas luzes e com a palavra dos Espíritos elevados, dos Espíritos benevolentes e a correta interpretação do Evangelho de Jesus, das palavras figuradas que nós vemos na Bíblia, nos diz que o inferno eterno não existe. Não existe aquela coisa de nós, por causa de nossos pecados finitos, ou seja, por 70, 80 anos aí de pecados, nós sermos jogados no fogo eterno pelo resto da nossa existência. A doutrina espírita já nos libertou dessa crença. E tornou, até naquele livro Céu e Inferno, o Kardec discute isso de uma maneira brilhante, que chega a parecer infantil, essa crença nossa no inferno eterno, nas punições eternas. Porque um pai amoroso, que Deus é soberanamente justo e bom, amoroso, não iria jogar seus filhos no fogo eterno para sofrerem eternamente. Né? Deus quer que nós evoluamos. Inclusive tem um trecho da Bíblia que diz que não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta. Então é isso que Deus quer de nós, que nós comecemos um aprendizado e comecemos a respeitar as suas leis. Comecemos a respeitar as suas leis eternas e imutáveis. Porque esse ser salvo, que nós imaginamos às vezes como ser salvo da danação eterna, de uma condenação eterna, alguma coisa assim, é uma coisa meio estranha, porque nós imaginamos isso como passar no vestibular, por exemplo. Tem aqueles que passaram e aqueles que não passaram. Então nós acabamos imaginando assim, como aqueles que se salvaram e aqueles que não se salvaram, que estão ferrados para o resto da sua existência. Então, não é assim que a coisa acontece. Essa mentalidade dualista, ou seja, de duas potências rivais, de céu, inferno, santo e pecador, essa nossa mentalidade extremista, por dizer assim, ela vem de algumas interpretações um tanto equivocadas da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem, não, a figura do inferno e do demônio e tudo está na Bíblia. Ela realmente até está na Bíblia, mas de uma maneira um pouco figurada. Se nós pegarmos aqueles 5 livros de Moisés, que são os livros principais do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, que constituem o Pentateuco mesmo de Moisés, eles não trazem a figura do inferno, a figura do diabo, aquela coisa que muitas religiões ainda usam para provocar o medo nas pessoas, para fazer aquele terrorismo de consciência. A primeira vez que Satanás aparece na Bíblia é no livro de Jó. E o livro de Jó, ele é posterior ao exílio da Babilônia. Porque os hebreus ficaram retidos na Babilônia por um tempo. Eles só puderam ser libertados da Babilônia por ordem do rei Ciro da Pérsia. Por isso acabaram sofrendo, o judaísmo dos hebreus acabou sofrendo a influência da religião persa. E a religião persa era assim. O zoroastrismo, que era a religião deles, era dualista. Tinha uma potência boa e uma potência ruim. Os espíritos do bem e os espíritos do mal. Chamados de Ahriman, se eu não me engano, que era o espírito do mal, e Ahura Mazda, alguma coisa assim, que era o espírito do bem. Essa dualidade dessa religião acabou contaminando os livros que, a partir daí, foram sendo escritos no Antigo Testamento. Então, só nos livros que são posteriores a essa influência do zoroastrismo, que é essa religião que nós falamos, só nesses livros em diante nós vamos encontrar a figura de Satanás. E até hoje, milhares e milhares de anos depois, ainda nós vemos pessoas se utilizando dessa crença infantil, dessa crença de que Deus teria um rival quase tão poderoso quanto ele, para fazer terrorismo de consciência. Essas pessoas que usam dessa crença infantil para fazer terrorismo de consciência terão que responder por isso, porque certamente não o fazem por falta de conhecimento. Então, depois do desabafo, vamos entrar no tema mesmo, né? Então, o Emmanuel nos diz que nós devemos recorrer a Jesus. Recorrer a Jesus, nós devemos entender como, principalmente, fazer prece, né? Que falou que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então, nós devemos
a primeira coisa que nos deve vir à mente aí deve ser a prece. Mas como deve ser a prece? Dentro do vigiai e orai. Ou seja, devemos orar com fé e devemos vigiar. Vigiar o nosso comportamento. É interessante lembrar que fé não é necessariamente se ater à crença. Porque a crença não é a mesma coisa que a fé. A fé exige uma mudança de comportamento. Não é? Então, quando nós fazemos uma prece, dentro desse mandamento do vigiar e orar sem cessar, para não entrares em tentação, nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus. É isso que nós estamos fazendo quando nós temos uma prece. Nós tiramos aquilo que está dentro do nosso coração e mostramos para o Criador. Nós pegamos aquilo que às vezes nem nós queremos mexer, nem nós queremos ter muita consciência, e mostramos ao Criador. E somos sinceros com Ele. Nós devemos fazer isso de que maneira? De uma maneira recolhida, de uma maneira de coração. Não é? Deus se agrada mais da prece quando ela vem diretamente do coração, independente de quão hábeis sejam as palavras, de quão instruídas sejam as palavras da pessoa, se a linguagem está correta, se não está. O que importa é o sentimento que nós temos dentro da gente, porque é isso que Deus olha. Deus não quer saber se nós somos capazes de orar por 2 horas sem parar. Ele quer saber se nós estamos sendo sinceros. Se nós estamos realmente olhando para o fundo do nosso íntimo, da nossa alma, e sendo sinceros naquilo que nós estamos fazendo. A prece, conforme Kardec nos diz, ela pode ser usada para louvar o nome de Deus, para contemplar a grandeza de Deus, né? Prece de louvor que ele fala, para pedir, que nós sempre temos que pedir coisas, né? Às vezes nós pedimos coisas materiais, às vezes nós pedimos mais força espiritual, nós pedimos mais discernimento para enfrentar as coisas que nos cercam. E também nós devemos fazer as preces em agradecimento. Essa é aquela que comumente nós esquecemos. Dificilmente nós nos esquecemos de pedir, né? Mas o agradecer às vezes fica assim, depois eu agradeço. Já está tudo bem mesmo, Deus já me atendeu, Deus já me concedeu essa graça, então eu vou assistir a novela agora, vou assistir o jogo depois e depois eu agradeço. É assim normalmente que nós pensamos, né? E qual é essa mágica da prece? Por que a prece realmente nos coloca em contato direto com Deus? O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, e também o Livro dos Espíritos fala alguma coisa sobre isso, que todas as criaturas do mundo, o universo inteiro, está preenchido pelo fluido universal, que é muito ensinado aqui quem quiser fazer os cursos da casa, quem quiser estudar a codificação espírita, vai aprender muito sobre isso, mas nós não podemos nos deter muito nessa explicação aqui. Mas o fluido universal é um fluido que envolve todo o universo está preenchido por ele. E ele tem a propriedade de conduzir o nosso pensamento. Então, quando nós fazemos um pensamento agora, pensamento benéfico por alguém, esse pensamento é levado até aquela pessoa pelo fluido universal. Deus, que imanta todo o universo, que é imanente a todo o universo, ele está sempre em contato com os nossos pensamentos também. E as outras pessoas também. Então eu posso ajudar uma pessoa da minha família, mesmo à distância, só com o poder do meu pensamento através da prece? Pode. Pode ajudar, sim. O problema é que o fluido universal também conduz o pensamento ruim. Esse é um grande problema. Então nós devemos... Daí que nós tiramos... mas a gente falou que deveria vigiar e orar. As duas coisas estão sempre juntas. Porque se nós oramos com o coração entorpecido por sentimentos ruins, por sentimentos de ódio, por exemplo, esse ódio também vai ser conduzido pelo fluido universal até aquela pessoa. Se ela vai ter sintonia para ser atingida pelo efeito maléfico do nosso ódio, é uma outra questão. Se ela não tiver, esse ódio só vai prejudicar a nós mesmos, né? Como nós costumamos dizer, o Shakespeare já dizia que aquele que tem ódio é aquele que toma veneno esperando que quem morra seja o outro. Porque o ódio só faz mal para nós mesmos. Então, essa prece nossa, esse nosso pensamento amoroso, que é conduzido pelo fluido universal, ele consegue ajudar tanto as pessoas encarnadas quanto as pessoas desencarnadas. E, de acordo com a força desse pensamento, com a quantidade de amor e de merecimento da pessoa que está fazendo o pensamento bom, esse fluido universal pode levar a nossa prece para ele
E esse pensamento pode ter a força, inclusive, de penetrar os fluidos grosseiros e aqueles fluidos mais pesados, mais densos, mais sombrios, que envolvem as entidades inferiores. Então, quando nós fazemos as nossas vibrações aqui no Centro Espírita pelos espíritos inferiores, que estão nas trevas, que estão no umbral, nas regiões de sofrimento, na verdade nós estamos, se nós tivermos muito amor, esse nosso pensamento vai chegar até eles e vai penetrar aqueles fluidos pesados lá. E eles vão sentir o coração um pouco renovado, as forças renovadas para enfrentar o que estão passando. E quem atende às preces, então? Deus se desloca para atender às nossas preces? Não. Quem atende às nossas preces, segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, são os Espíritos do Senhor sob a permissão e as ordens dele. Então, se nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos alguma coisa, essa prece é atendida por bons espíritos, é atendida por espíritos, vamos dizer, numa condição mais elevada do que nós, que tem autorização de Deus para atender às nossas preces, se for o caso, se for do nosso merecimento, se isso for bom para nós. Então, e a mesma coisa quando nós fazemos o pedido diretamente a algum espírito mentalmente, ele só pode nos atender se Deus permitir. Tudo isso está subordinado à vontade de Deus. Né? E através dessa prece, através dos bons pensamentos, nós atraímos os bons espíritos. Os bons espíritos se sentem atraídos pelos pensamentos com que eles têm afinidade. Tudo no mundo espiritual é regido pela lei da afinidade, pela lei da sintonia. E os bons espíritos têm sintonia com pensamentos elevados. Então, quando nós fazemos a prece, se achegam para perto de nós os bons espíritos, os espíritos elevados. E nada melhor para afastar a presença do mau espírito, ou seja, do espírito ainda infeliz, ainda renitente no mal, do que a presença dos bons. Os bons acabam por afastar os maus, ou por modificá-los, por ajudar na sua modificação. São fluidos incompatíveis os fluidos dos maus e dos bons espíritos. Quando nós dizemos maus, uma condição transitória, tá? Porque todos os espíritos que hoje são maus, um dia serão bons, serão espíritos puros também, de acordo com a lei da evolução que os espíritos ensinaram a Kardec na obra da codificação. Mas a prece, ela não tem o poder, por exemplo, de desviar as nossas provações. Porque por mais amorosa e por mais merecimento que nós tenhamos, algumas coisas estão na nossa programação de vida. Mas elas podem ser atenuadas? Podem. Podem ser atenuadas pelo as nossas provas são dinâmicas, não é? As provas que nós tínhamos necessidade quando viemos à Terra, quando nascemos aqui no planeta, não necessariamente são as mesmas provas que nós precisamos hoje. Nós podemos ter evoluído. E aí, pelo poder da prece, pelo auxílio dos bons espíritos e principalmente pelo nosso aprendizado, aí essas provações podem ser amenizadas. Mas, de uma maneira geral, não adianta fazer a prece para deixar de sofrer, por exemplo. Assim, eu tenho essa situação que me traz dificuldade, então eu vou orar a Deus para que me tire dessas situações, para que me afaste esse cálice. Nós podemos pedir isso, mas nós não devemos esquecer que Deus não derroga as suas próprias leis. E uma das leis de Deus é a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Então, o que nós trouxemos como condição de expiação não vai ser afastado simplesmente pela prece. Mas o amor cobre a multidão de pecados, é verdade. Então a nossa ação no bem pode tornar essa necessidade menor. Então aí nesse caso não seria Deus que estaria derrogando a lei, mas a nossa dívida, vamos dizer assim, estaria ficando menor. A nossa necessidade de provação ficando menor. Através da nossa modificação de comportamento, da nossa modificação de consciência. E o Livro dos Espíritos, ele, quando trata disso, ele diz que as melhores preces são as boas obras. Que a prece que mais agrada a Deus é o nosso devotamento pelo semelhante. O Evangelho diz, que não há prova maior de amor do que dar a vida pelo nosso irmão. Mas então eu tenho que morrer por ele? Não. Mas nós podemos, na nossa vida, doar o nosso tempo, o nosso amor, às vezes alguma coisa material, para o nosso semelhante. Porque nós estaremos fazendo boas obras e essa é a melhor prece. Jesus disse que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, chegará ao reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E o que é fazer a vontade do Pai, se não fazer as boas obras? Então essas boas obras nos conduzem para mais perto de Deus. É isso que vai nos levar
verdadeiramente para uma condição melhor, espiritualmente falando. Então nós não oremos, sim, oremos tanto quanto pudermos e da maneira mais amorosa que pudermos. Nós não podemos esquecer das boas obras, das obras de caridade principalmente, porque fora da caridade não há salvação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da maneira de orar, da maneira de conduzir a prece, ele fala que aquele que ora se exibindo, que ora para aparecer para os outros, só para os outros verem como ele é bom, como ele é caridoso, como ele ora bonito, na verdade ele já recebeu sua recompensa. Então não tem mais direito àquilo que ele está pedindo por meio da oração. Porque a recompensa dele é a recompensa material, é a recompensa diante dos homens e não diante dos olhos de Deus. Quer ser admirado pelos homens e não bem visto aos olhos de Deus. Não é? E o Pai sabe, antes de que nós comecemos a nossa oração, quando nós vamos aqui, apagamos a luz ali, Deus já sabe tudo o que nós vamos pedir, porque Ele já sabe tudo o que nós temos necessidade. Aí alguém poderia perguntar, mas se Deus já sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso orar? Porque o orar, além de nos ligar com o alto, é um ato de submissão à vontade de Deus. A Bíblia diz, né, que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servindo ao mundo. Isso é uma lição de submissão. Submissão à vontade de Deus, porque nós não vimos aqui fazer alguma coisa para nós. Nós vimos aqui para cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus. Mas é engraçado, porque quando nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para o universo e automaticamente estamos fazendo para nós mesmos. Então a vontade de Deus, na verdade, nos beneficia. Então quando Deus diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade nós estamos fazendo bem para o universo. E nós estamos no universo, estamos fazendo bem para nós mesmos. E essa submissão à vontade de Deus, o que significa ser submisso à vontade de Deus? Obedecer aquilo que está no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, não devemos esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho que está na Bíblia, com a parte moral explicada à luz da doutrina espírita. Não tem diferença. Será que o Kardec escreveu um Evangelho dele? Não é isso. As pessoas que afirmam que Kardec tem um Evangelho diferente do da Bíblia, não estudaram o Espiritismo. Porque, inclusive, o nome inicial desse livro era A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec separou as partes que tinham ensinamentos morais, explicou à luz da doutrina espírita e juntou mensagens de espíritos de luz sobre aqueles temas do Evangelho. Né? Então, ser submisso à vontade do Pai não é nada mais do que fazer aquilo que está no Evangelho. Oferecer a outra face, perdoar 70 vezes 7, se alguém te pedir o manto, dê também a túnica. Tudo aquilo que está no Evangelho. Ser caridoso, ser manso e pacífico, humilde de coração. Mas eu não vou dar conta. Do jeito que está o mundo, eu não vou dar conta de seguir o Evangelho, eu não vou dar conta de cumprir tudo isso. Realmente. Sozinho a gente não dá conta. Mas com Cristo a gente dá conta. Porque Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que nós podemos fazer a nossa vontade. Porque quando nós fazemos a nossa própria vontade, na verdade nós estamos seguindo nossos desejos. São os desejos do mundo. Se nós tivermos vontade mesmo, a nossa vontade é de fazer o que é certo, de fazer o que vai nos tornar felizes como espíritos na eternidade. E isso é fazer a vontade de Deus. Então tudo posso naquele que me fortalece, dizia o Paulo. Mas quando Paulo disse isso, provavelmente ele tinha em mente o que Jesus tinha dito na última ceia ali, nas proximidades da última ceia, quando ele mostrou, estavam passando, né, por aquelas videiras, aquelas plantações de uvas que tinham ali. E Jesus disse para os apóstolos, eu espero que vocês tenham aprendido. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se estiverdes em mim e eu em vós, podereis produzir muito. Ou seja, como aquelas uvas, como aquelas videiras boas que estavam ali. Mas sem mim, nada podeis fazer. Então, sem o Cristo, nós não podemos fazer nada. Mas com Ele nós podemos conseguir vencer tudo isso que Ele nos ensinou. Seguir o Evangelho. Nós temos que ter a submissão à vontade de Deus e reconhecer a nossa fraqueza.
O Paulo dizia, quando sou fraco, sou forte. Quando sou forte, sou fraco. O que ele queria dizer com isso? Que, na verdade, quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos e deixamos a Deus de lado, ou seja, nos fazemos de fortes, acabamos sendo fracos. Acabamos quebrando a cara. Quando sou fraco, sou forte. O que ele quis dizer com isso? Quando sou fraco, ou seja, sou submisso à vontade de Deus, eu peço ajuda do alto, eu peço ajuda ao Pai Todo-Poderoso, e aí eu sou forte. Aí nós conseguimos seguir o Evangelho. Aí nós conseguimos vencer os maus instintos que ainda predominam em nós. Esses instintos animais que nos ajudaram na fase da animalidade, hoje eles podem prejudicar a nossa evolução, que é o egoísmo, a necessidade de algumas coisas mais animalescas, o excesso de alimentação, o excesso da sexualidade desequilibrada. Todas essas coisas devem ser vencidas por nós. E isso é o exercício da vontade. É o predomínio da vontade do Espírito de fazer o que é certo sobre o desejo que o Espírito tem pelo contato do corpo físico. Na verdade, esses desejos que nós temos é uma limitação a que nós estamos sujeitos aqui no mundo. É uma limitação que o corpo físico nos coloca. Nós temos a necessidade de alimentação, de sexo, de sono, todas essas necessidades. Ah, mas então eu devo largar tudo? Não, nós não podemos largar todas essas coisas porque nós estamos vivos no mundo. Todas as coisas nos são lícitas, dizia o Paulo, mas não podemos nos deixar escravizar por nenhuma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Nós devemos comer, beber, fazer tudo o que o mundo nos oferece sem nos escravizarmos pelas coisas. Sem deixar que as coisas virem vícios, sem criar dependências em relação a essas coisas. Não é? É isso que é o exercício da vontade. E algumas pessoas pensam assim, mas eu não sou digno de orar, de elevar o pensamento a Deus. Se a pessoa pensa assim, pode orar sem medo, porque o seu pensamento já é humilde. Se nós não nos consideramos nem dignos de orar e achamos que a prece do outro vale mais que a nossa, isso nada mais é do que uma prova de humildade. De uma maneira meia torta, meia conturbada, mas já é um pensamento de humildade, já é um pensamento de submissão, já é um reconhecimento da grandeza do Criador. Agora vamos falar sobre a arte de receber, que o Emmanuel comenta aqui, né? Que às vezes nós pedimos uma coisa e recebemos outra. A questão é o seguinte: nós pedimos o que queremos, mas nós recebemos o que nós precisamos. Nós não vamos receber necessariamente o que nós pedimos. Eu posso pedir hoje, por exemplo, para ganhar na Mega Sena no próximo sorteio. Às vezes eu peço. Mas será que é disso que eu preciso? Será que eu sei lidar com 20 milhões na minha conta bancária? Será que eu não vou me tornar orgulhoso? Pobre eu já sou orgulhoso, imagina se eu tiver 20 milhões na conta. Então, vai saber do que alguma privação que chegou a gente em atendimento às nossas preces nos protegeu. Porque às vezes Deus não atende às nossas preces porque nós não estamos preparados para que elas sejam atendidas daquela maneira. Porque normalmente nós pedimos aquilo que agrada ao mundo, que agrada à nossa vontade, e não aquilo que vai ser bom para a evolução espiritual. E nós estamos aqui de uma maneira transitória. Se nós pedimos coisas transitórias, não necessariamente isso vai nos fazer bem, às vezes pode nos fazer muito mal. Né? Mas eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Nós costumamos dizer assim, eu sou um bom cristão, eu vou na missa, ou no centro espírita, ou no culto tal, num determinado templo, não importa, eu oro, e Deus, além de não me proteger, de deixar as coisas acontecerem comigo, Ele só me deixa acontecer coisa ruim. Às vezes nós pensamos assim. Só que nós esquecemos que os desafios que Deus nos deixa passar são exatamente as provas e as expiações que nós precisamos para evoluir. Se nós não tivéssemos desafios nessa vida, nós não evoluiríamos como espírito, nós ficaríamos estacionados. E já pensou? É uma fila terrível no plano espiritual para poder reencarnar, porque aqui não tem lugar para todo mundo.
E aí nós imploramos do lado de lá para nascer, para passar por aquela expiação, para passar por aquela prova, para ter o chefe difícil, para ter a dificuldade financeira, para ter um problema físico, para ter aquilo. Nós imploramos todas essas provas e todas essas expiações, porque quando nós estamos lá, nós nos propomos a evoluir. E aí nós chegamos aqui, nós começamos igual uma criança manhosa, birrenta, nós queremos mimo, nós queremos às vezes ficar parados, queremos que a vida não nos ofereça resistência, né? Então aí, se Deus atendesse as nossas preces no sentido de tirar todos esses desafios, essas dificuldades da nossa frente, nós não evoluiríamos. Porque às vezes os problemas que nos parecem muito grandes hoje, como é que será que ele vai nos parecer? Nós somos espíritos imortais, nós temos a eternidade pela frente. Esse problema que nos tira o sono hoje, que nos faz ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, como será que ele nos parecerá daqui a 100 anos? Ou daqui a 1000 anos? Ou daqui a 1 milhão de anos? São pequenas coisas, são pequenos problemas que nós temos hoje, mas que parecem grandes porque nós ainda somos pequenos. Quando nós formos grandes, esses problemas terão a dimensão que realmente são perante a eternidade, serão pequenos. A parábola dos talentos, ela diz o seguinte: servo bom e fiel, agora que foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. Ou seja, se nós formos fiel nas pequenas coisas que nos afligem hoje, e elas são pequenas porque Deus não colocaria fardos pesados em ombros frágeis. Se o fardo é pesado é porque nossos ombros são fortes. É que nós nos vemos como mais fracos do que realmente somos. Deus sabe da nossa capacidade, da nossa força para enfrentar os desafios. Os problemas nada mais são do que desafios, né? Então, meus amigos, temos consciência, então, de que a prece, ela nos coloca em comunicação com mundos superiores. Da mesma maneira que o pensamento mal nos coloca em contato permanente com obsessores e com espíritos ainda numa condição infeliz, pensamento inferior, de uma maneira inversa, o pensamento superior nos liga a mundos superiores, nos liga aos espíritos puros, nos liga aos amigos espirituais, nos liga a Deus. E através dessa ligação, a nossa consciência, o nosso espírito é alimentado com sabedoria, com coragem, com perseverança, para enfrentar esses desafios que nos parecem grandes. Não há oração sem resposta. Às vezes nós fazemos uma prece e temos a impressão que ninguém está nos ouvindo, que nós estamos ali. Se nós estivermos só balbuciando palavras sem pensar no que nós estamos dizendo, Pai nosso que está no céu, realmente isso não é uma prece, isso é um exercício de decoreba. Mas se nós estamos com o nosso coração voltado ao alto, voltado a Deus, não há oração sem resposta. A resposta sempre vem. E se a nossa dificuldade não puder ser afastada por uma questão de programação espiritual, de necessidade do espírito, virá a coragem, virá a força e virá o estímulo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: caminhai pela prece e ouvireis as vozes dos anjos. Foi isso que aconteceu com o André Luiz, nesse livro aqui que é o Nosso Lar, quando ele, após o desencarne dele, ele ficou 8 anos, no umbral, sem socorro ali, sendo chamado de suicida. E ele não sabia o que era orar, ele não sabia o que era elevar o pensamento a Deus. E aí quando ele não aguentava mais, né, quando ele já tinha sofrido por 8 anos ali, passando um verdadeiro inferno, como nós diríamos, ele disse o seguinte: quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargurosa emergência. Foi a primeira vez que ele se colocou submisso à vontade de Deus e foi humilde de orar. E aí ele diz o seguinte: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança, que é a prece. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Era o irmão Clarencio, que estava vindo socorrer o André Luiz, levando para a colônia espiritual de Nosso Lar.
Então nós tenhamos consciência das maravilhas que a prece pode fazer por nós e pela nossa vida e nos tornar mais evoluídos através da prece e através das boas obras. Muita paz e muita luz no coração de todos. Agora nós abrimos uns minutinhos para as perguntas, uma colocação pertinente ao tema. Tá bom, senhor Américo? Todo mundo quer ser salvo, né? Então vai na igreja, vai não sei o que, tá, faz todo aquele malabarismo. Vem no centro. No centro, né? Também, né? Quer ser salvo. Eu não sei em que lugar eu vi aí que salvos são só aqueles que não precisam mais reencarnar. Uhum. É assim. Não precisando mais reencarnar, está salvo. É. O Cristo disse, né? Às vezes nós queremos ser salvos, né? Nos colocamos no passivo. Mas às vezes a vida, né? A evolução nos pede atividade. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não mandou ninguém ficar parado. Quando nós ficamos, a porta do céu está sempre aberta, né? Nós é que não fazemos o esforço que é necessário para chegar lá e entrar, né? Quando o homem vence as suas dificuldades e ele atinge um outro patamar, ele estando num plano superior, ele esqueceria a terra que o acolheu, Não. esqueceria aquela humanidade que ele é irmão, da onde ele veio, ele não estaria exercitando um pouco de egoísmo? Sim. Fala aí. Nós temos um amigo, inclusive ele mora aqui na rua de trás, um amigo muito querido, Dr. Adão Nonato. Alguns devem conhecer, que ele é locutor da Rádio Boa Nova, é muito amigo meu. E às vezes ele diz o seguinte, que lugar de santo é no inferno. Porque a hora que nós chegamos lá e evoluímos e ficamos com o nosso espírito bem alvo, bem resplandecente, que nós falamos assim: agora eu sou um espírito de luz, agora eu sou um espírito puro. Aí será que nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar uma harpa e vamos ficar lá tocando na nuvem? Não. A hora que o Jurandir, por exemplo, virar um espírito de luz, Jesus pode virar para ele e dizer assim: olha, Jurandir, vai lá no umbral resgatar o Amir, que eu gosto muito dele, mas ele está sofrendo há 30 anos no umbral. Então, já que você está tão evoluído, volta lá para resgatar ele. E da mesma maneira, os espíritos superiores, que atendem, que têm a permissão de Deus para atender as nossas preces, eles se deslocam de mundos mais felizes, mundos mais superiores, para vir nos ajudar nas nossas questões do nosso dia a dia. Nós é que temos que estar receptivos para receber suas sugestões, né? Isso mesmo. E nós vemos aí o Francisco de Assis, o Eurípides Bassanufo, são todos almas na escola, né? Como eles falam, almas iluminadas. Bezerra, né? Bezerra, né? Que recebeu passe livre para subir para outras esferas. E não quis, né? Quis ficar aqui. Quis, então, aqui eu estou dizendo. Então ele fala: puxa vida, tem tanto trabalho para mim lá na Terra, como que eu vou? Quer dizer, ele teria mais, ele teria ter um aperfeiçoamento, né? Como você faz um doutorado, depois você continua se especializando, mesmo no mundo material, né, na ciência, lá é a mesma coisa. Então os espíritos continuam estudando, trabalhando. O caso da Alcione, no Renúncia, ela estava numa esfera lá luminosa e veio salvar o amado dela aqui da Terra, aquele espírito que se extraviou. A Lívia, né, que vem ajudar o Emmanuel até hoje. Muito bem. Nós só estamos conversando, vocês têm direito, é a plateia que tem que fazer as perguntas. Alguém tem alguma colocação, uma pergunta a respeito? Um de cada vez, hein, pessoal? Ninguém quer ser salvo. Está todo mundo salvo já. Bom, então nós temos aí a doutrina espírita para a gente continuar se ilustrando, aprendendo e as dúvidas nós vamos tirando também através do conhecimento, porque a palestra nós temos pouco tempo, né? Mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nós vamos aprendendo todos juntos, né? É isso? Graças a Deus. Bom, amigo, muito obrigado. Viu? Que Deus te ilumine, firme aí. E nós vamos trazer você mais vezes aqui. Você já está na escala aí, né?
Bem, nós ainda temos com nossos pensamentos ligados a tudo aquilo que nós ouvimos. Nós vamos reflexionando a respeito de vários temas, né, que nos respeitam a nós como espíritos imortais. Esse conhecimento nos leva a lembrar daqueles irmãos nossos que não têm a mesma oportunidade ou que ainda não acordaram ainda para a realidade maior da vida, a vida espiritual, a vida real. Embora estamos todos nós no mundo pleno, precisamos de tudo aquilo que a Terra nos dá para que nós desenvolvamos também aqui esses princípios maiores. Então nós estamos encarnados e precisamos viver em sociedade, viver em família, mas nós temos que estar com nossos pensamentos sempre elevados, que nós viemos de outro local, que não é a Terra, no plano vizinho Terra, espíritos encarnados, preparados, e com a graça de Deus vamos aqui dar cumprimento às leis divinas do progresso. E as provas estão aqui à nossa disposição, como as expiações mais fortes, mais proventes, e nós vemos muitos irmãos nossos sofrendo. E nós vibramos por todos esses irmãos nossos que estão em sofrimento e que muitos deles pensam que estão abandonados, que Deus esqueceu deles. Quantos que nós temos ouvido dizer que Deus não existe e que o sofrimento todo cai em cima, mas nós sabemos que as provas devem ser suportadas sem rebeldia, sem revolta, sem queixumes, com muita resignação, uma das virtudes do Evangelho do Cristo. Nós oramos então por essas pessoas, nas nossas vibrações, pedimos nesse momento para que todos sejam iluminados, recebam muita força para aceitarem então as suas provas com tranquilidade, com serenidade e com grande fortalecimento do Espírito. Por isso nós pedimos aos Espíritos amigos, aos trabalhadores do Cristo, que envolva todos os nossos irmãos. Nós vibramos também por aqueles irmãos nossos que se encontram doentes nos hospitais, para que todos eles recebam ajuda necessária para o seu alimento moral e espiritual. Nós vibramos por todos os irmãos que se encontram ainda nas ruas, sem lar, sem um teto, necessitados que são da ajuda do semelhante, que todos eles também não tenham seu orgulho abatido, mas que entendam da necessidade da simplicidade, da humildade como Jesus pregou. São as provas que muitas vezes as pessoas esquecem, que pediram ao Senhor para serem exercitadas. Mas às vezes, uma vez reencarnadas, as pessoas esquecem que é aquilo que recebeu, aquilo que realmente necessita para o seu crescimento. E a lição da noite nos disse isso. E nós vibramos então por todos para que nossos irmãos recebam ajuda. Vibramos pela nossa infância, pela proteção das nossas crianças, espíritos, encaminhando também para o alto, para o progresso, que eles recebam muita ajuda, muita proteção, muito amor, muito carinho, muito respeito, para que essas criaturas também se desenvolvam e venham ajudar a todos nós. Nós vibramos pela nossa juventude, pedindo proteção, muita luz no caminho dos nossos jovens, para que eles vençam todos os vícios, todas as tentações, principalmente na época que vivemos, em que as drogas, os alcoólicos em geral, têm colocado a perder tantos jovens, que Jesus não para para ter, que a juventude espiritual atenta, possa envolver cada um dos nossos moços, para que eles vençam as suas dificuldades nesse campo. A proteção da nossa vida e nos dará de todos nós, para que nós tenhamos uma juventude tranquila, serena, saudável e espiritualizada. Vamos vibrando pelos nossos lares, mentalizando aqueles que já estão, nossas esposas, esposos, filhos, os parentes mais próximos, todas aquelas criaturas que fazem parte do nosso roteiro aqui na Terra, para que nós possamos dar o melhor de nós através do nosso convívio afetivo, alegre, amistoso, carinhoso e de muito respeito com todos. Nós vamos vibrando por todas aquelas criaturas que trabalham no anonimato, praticando o amor
ensinada por Jesus, dentro da humildade, sem ostentação, e todos eles recebam muita força, muito apoio divino, como sempre, e a luz do Senhor acompanha cada um dos nossos irmãozinhos. E assim nós agradecemos a Jesus, nosso mestre glorioso, esses amigos espirituais, aos nossos anjos guardiões, para que nós tenhamos todos uma semana de muita paz e que nós possamos estar todos reunidos novamente para mais um aprendizado na próxima semana. Pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para encerrarmos o nosso trabalho até essa parte. Pedimos que todos continuem com os pensamentos elevados, em silêncio, que o nosso trabalho continue até o término do trabalho de passes que os irmãos nossos já estão nos aguardando. Muita paz a todos.